Careço de Jesus, de ti, meu Salvador, somente a tua voz embata-me valor. De ti, Senhor, careço, do teu amparo sempre, toda a tua bênção aspiro a ti. Careço de Jesus, único a ti, Senhor, pecado e tentação não mais terão vigor. De ti, Senhor, careço, do teu amparo sempre, toda a tua bênção aspiro a ti. Careço de Jesus, nas trevas e na luz, sem ti a vida é vã, sou pobre sem Jesus. De ti, Senhor, careço, do teu amparo sempre, toda a tua bênção aspiro a ti. Careço de Jesus, viver desejo aqui, ligado mais e mais, ó Salvador, a ti. De ti, Senhor, careço, do teu amparo sempre, toda a tua bênção aspiro a ti. Olá, amigos de estudos bíblicos. Nos alegramos porque estamos juntos novamente para estudar a Bíblia. Os que chegam, sejam bem-vindos. E os que estão a tempos, mais alegria ainda no nosso coração por estarmos aprendendo mais da Palavra de Deus. Eu quero convidá-los hoje a irmos para o Novo Testamento. Nós vamos à carta do apóstolo São Paulo aos Romanos. Nós vamos ler esse texto para iniciar o nosso estudo. Carta do apóstolo São Paulo aos Romanos, o capítulo 28. Carta do apóstolo São Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 28. E nós vamos hoje refletir, analisar, pensar a providência divina. É tão importante termos essa consciência, a providência divina em tudo. Bíblia aberta, então vamos ler o texto. A palavra de Deus nos diz: sabemos que todas as coisas, vejam bem, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Isso é muito importante. Tudo tem um plano, tudo tem um propósito. Nada é por acaso, nada é coincidência, tudo é providência. Que Deus abençoe o texto lido e vamos nesse momento pedir a direção de Deus no estudo. Oremos. Senhor, como é bom lermos a Tua Palavra e ela nos confortar, nos fortalecer. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Podemos não entender no momento as coisas que nos acontecem, mas a Tua Palavra nos tem a promessa que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Em tudo o Senhor tem um plano, um propósito. Seja os momentos difíceis, momentos alegres, em tudo na nossa vida, nós sentimos a Tua providência. E agora, Pai, nós pedimos que venha falar conosco no estudo de hoje, nos dê o alimento espiritual e usa como um canal. Oramos e oramos em nome de Jesus. Amém. A providência divina. Ao estudar o tema, eu estava lendo algumas análises feitas pelo reverendo Hernandes Dias Lopes, e ele coloca para nós, em cima desse tema, né, providência divina, a frase, e ela está aí também nas redes sociais. Cremos no cuidado amoroso de Deus. Então o Hernandes coloca para nós, cremos no cuidado amoroso de Deus. Isso é fundamental.
Ele trabalha para aqueles que nele esperam. Confiamos em Deus, Ele trabalha cuidando de nós. E ainda Hernandes nos diz, Ele governa os céus e a terra. Isso é fundamental. Tudo está na soberania de Deus, no domínio de Deus. E também, veja bem a colocação final, os destinos da nossa vida, a direção da nossa vida, os caminhos da nossa vida, tudo está debaixo da providência de Deus. E um também grande escritor norte-americano, o John Piper, em um dos seus livros ele tem essa frase que me chamou muita atenção ao lê-la. Nossa imersão no oceano de sua providência nos ajuda a conhecê-lo. Quando nós mais conhecemos a providência de Deus, nós vamos conhecendo melhor, temê-lo no sentido de respeito e mesmo de medo, confiar nele e amá-lo da forma devida. Porque a essência de Deus é amor. E a relação que nós temos com Deus é amor. E a lei toda, os 10 mandamentos, resumem em duas colocações fundamentais. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. E aí, Piper coloca, na providência divina nós aprendemos a amar ainda mais o nosso Deus. A partir disso, nós começamos a pensar. Há várias personagens bíblicas que trabalham, mostram para nós a providência divina. Se você ler a Bíblia, você vai encontrar diversas delas, tanto no Novo quanto no Velho Testamento. Hoje nós vamos para o livro de Êxodo 2, o livro de Moisés. E nós vamos nos deparar com esse segundo livro, o chamado livro O Pentateuco, que compõe os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, escritos por Moisés. E nós, nesse capítulo, o capítulo 1 de Êxodo, ele coloca a história do povo no Egito, a escravidão do povo no Egito, no capítulo 1. Se você quiser ler depois como lição de casa, você pode ler no capítulo 1. A escravidão do Egito, a perseguição de Faraó, o decreto de Faraó para que os meninos fossem todos mortos, porque ele escravizou os hebreus tremendamente e eles estavam vivendo sob opressão ali durante praticamente 400 anos que estiveram no Egito. E ali, no capítulo 2, nós já encontramos essa situação de escravidão a partir do primeiro do povo de Israel. E é claro que a partir do versículo 24 de Êxodo 2, que eu convido a ler comigo, e é no capítulo 2 de Êxodo que a gente vai pensar, refletir acerca da providência divina. Então, nesse capítulo 2, versículo 24, 25, os finais, nós temos: E ouviu Deus o seu gemido. O povo de Israel estava ali oprimido, massacrado no Egito, porque o faraó temia que, com a força que eles tinham, o crescimento deles, eles poderiam, com outros povos, invadir o Egito e tomar o poder. Então ele resolveu ali, oprimir o povo. Primeiro criou aquele infanticídio para que fossem mortas as crianças da lei. Depois jogaram as crianças no rio Nilo. E agora o povo estava cansado. E é claro que no momento de dor, de sofrimento, a primeira pessoa que eu busco é Deus. E eles ali gemeram diante de Deus, buscaram o Deus verdadeiro, o Deus de Israel, Deus de Abraão, Isaac e Jacó. E ali naquele momento percebemos nesse capítulo que Deus lembrou-se da sua aliança com Abraão, Isaac e Jacó e ouviu o gemido do povo. Que Deus, na hora certa, no momento certo, ele ouve o nosso clamor, na hora de Deus, que é perfeita. E aí no versículo 25 de Êxodo 2, e viu Deus os filhos de Israel e atentou Deus para a sua condição. Isso é muito importante saber que Deus sabe de tudo que acontece na nossa vida. Ele está atento aos mínimos detalhes do nosso viver, de tudo que ocorre, porque ele tem o controle de tudo, total. E aí era o momento de que o povo de Israel fosse ouvido por Deus, e Deus estava ali agora atento à sua condição. E é claro que Deus ouve o clamor do povo, Ele ouve o nosso clamor. E é tão bom saber que Deus nos atende e está conosco em todo o tempo. Para eu conversar com a pessoa mais poderosa da terra, eu tenho que marcar a hora adequada. Para eu conversar com as autoridades em nível federal, estadual, até mesmo municipal, mas com Deus é a todo momento. O Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, me atende a todo momento. Ele ouve o meu clamor.
Ele está presente, porque é um Deus onisciente, sabe de tudo, onipotente, tem poder sobre tudo, e onipresente, está em toda parte. E Deus ouviu o clamor do povo, como nós vimos aí. E o que Deus fez na sua providência divina? Qual foi a providência de Deus para com aquela situação que estava vivendo o povo de Israel ali no Egito, escravizado, perseguido pelo faraó? O que ele faz? Sob a sua proteção divina, ele levanta um libertador. Veja que maravilhoso confiar no poder de Deus. Na hora certa, ele levanta um libertador. E é claro que é Moisés. E o interessante quando a gente está lendo o texto, a gente que é professor, vê que ele escreve o livro de Êxodo na terceira pessoa. Ele não fala dele, ele conta a narrativa. E aí começa a narrativa no versículo 1. Veja, em terceira pessoa, falando a história, não falando dele, que era a personagem ali da história. E foi um homem da casa de Davi, falando do seu pai, e casou com uma filha de Levi, falando da sua mãe. Versículo 2, de Êxodo 2. E a mulher concebeu e deu à luz a um filho. E era crítico porque tinha o decreto do rei, do faraó, melhor dizendo, que todos os meninos deveriam ser mortos. As parteiras Sifra e Puá foram chamadas para que elas praticassem o infanticídio. Ao nascer menino, elas a matassem. E elas jamais fizeram isso, temeram a Deus. E, vendo que ele era formoso, escondeu por 3 meses. A mãe ali, naquele momento em que vê o filho, lindo, maravilhoso, formoso, ela sentiu que tinha alguma coisa especial naquele menino. Porque ela já tinha tido Arão, né? Já tinha tido também a filha Miriam. Mas ali, naquele momento, né, escondeu por 3 meses a criança. É claro que Joquebede e Arão eram os pais de Moisés. Eles eram pessoas da tribo de Levi, eles eram religiosos. Então, veja bem, eles confiavam nas promessas de Deus. E elas, naquele momento, em ver a criança, ela sentiu alguma coisa diferente naquela criança. E o que aconteceu? Êxodo 2, 3, a gente vai conhecendo a narrativa aí, não podendo, porém, mais escondê-lo, porque uma criança com 3 meses não dava mais para esconder. O Arão, que veio primeiro, não tinha tido decreto, então ele não morreu. Mas o decreto vinha agora para Moisés, o caçula da família. Não, porém, escondê-lo, tomou uma arca de junco. Ela foi ali no rio Nilo, que era muito comum esse junco, tipo para um capim assim, grosso, capaz de fazer. Tomou e fez uma arca, ou seja, aí está bem colocada, fez um cestinho, porque a palavra arca, aí colocada no hebraico, arca, é a mesma palavra que foi usada para também Noé, quando construiu a arca. Na verdade, ela revestiu com barro e betume, ela fez uma arca, um cestinho, que também pode ser dado aí no caso, impermeável, como foi a arca de Noé. É a mesma palavrinha. E pondo nela o menino, então ela com todo cuidado preparou aquele bercinho e a pôs nos juncos à margem do rio. Olha que interessante, né? A sabedoria de Deus deu a ela para fazer aquilo. Nós não sabemos o porquê disso tudo, mas ela sentiu no coração de fazer aquilo. Veja aí a providência divina. E ela vai ali e coloca o menino no rio Nilo. O rio Nilo era um rio até divino para os egípcios. Eles adoravam o rio Nilo. E observem que no versículo 4, nós começamos a entender. E sua irmã, Miriam, postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. Interessante, a Miriam deveria ter aí uma fase de uns 12 anos, provavelmente, de idade. E ela ficou observando ali o que iria acontecer. E olha ela aí, né, observando o cestinho. E o que aconteceu? Êxodo 2:5. E a filha de Faraó desceu-se lavar no rio. Olha a providência de Deus. Deus deu uma sabedoria para a mãe colocar o cestinho ali, impermeável, no Nilo, ali junto aos juncos. E naquele momento exato, a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio. Normalmente os egípcios eram criam muitos deuses, tinham as suas cerimoniais. E as suas donzelas passeavam. Com certeza algum cortejo religioso que estava sendo feito ali pelas margens do rio. E daí, olha a providência de Deus. Aquela que era filha
do, do faraó que tinha criado a lei para matar todos os meninos, inclusive Moisés, ela passeia ali e viu a arca no meio dos juncos, o cestinho no meio dos juncos da tradução também. E enviou a criada. Aí, na verdade, é uma secretária, a ideia do hebraico, a palavra é uma secretária, que a tomou. Olha que interessante, tomou a arca, tomou o cestinho. Tudo na hora de Deus, no momento adequado, dentro da providência divina. E quando a gente vai lendo o texto, a gente vai ficando mais fascinado. Êxodo 2:6. Abrindo-a, olha que interessante, a mãe fechou. Joquebede fechou o cestinho, cuidado materno. E agora ela vai e abre. Viu ao menino, e eis que o menino chorava, com certeza, chorava de fome. Nós não temos ideia de quanto tempo passou o cestinho ali no rio, a arca no rio, e moveu-se de compaixão dele. Possivelmente o instinto materno, né? Ali. E disse: dos meninos os hebreus é esse. Como é que ela soube? O menino estava ali. Como é que ela sabia que era hebreu? Por causa da circuncisão. Porque toda criança judaica faz a circuncisão, que é o símbolo da aliança com Deus. Então ela percebeu que era realmente um menino judeu. E é claro, foi tocada. E aí a gente vê a providência de Deus. Ela chega no momento exato, encontra o cestinho. Era ela que Deus tinha plano, propósito. A providência de Deus vai encaminhando tudo. Então a gente não precisa ter medo de nada. Deus está no controle de tudo. E olha o que aconteceu. Eu acho interessante pensar, a minha irmã falou isso para mim hoje, né? O amor de Joquebede, né? Por amor, ela fez aquilo, para salvar o seu filho. A minha irmã disse que isso falou, quando ela lê esse texto, fala ao seu coração. Versículo 7. Então disse sua irmã, a filha de Faraó. Olha que interessante. Miriam, pela providência divina, estava ali, disse: irei chamar uma ama das hebreias, que crie este menino para ti. A menina estava ali naquele momento exato. Deus deu sabedoria a ela para essa ação. Se vocês vejam, nós não vamos temer nada nessa vida. Em tudo Deus está a agir. Aí é a história de Moisés. E ela conversa com a filha de Faraó. Nós não temos ideia de quem ela seja, não há dados sobre ela. Se você procurar em Joséfos e outros historiadores da época, tem muita coisa interessante. Mas nós estamos aqui trabalhando apenas com o texto bíblico, então, que fala desse período também. Então ali ela se coloca para a filha de Faraó. E Êxodo 2:8 vem a resposta da filha de Faraó. Olha como é a providência divina. Deus estava ali protegendo, a proteção de Deus, que é o primeiro ponto da providência divina, protegendo Moisés ali no cestinho, na arca. E a filha de Faraó disse: vai. Foi, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Olha como Deus é maravilhoso. A providência de Deus. O amor da mãe levou a colocar no rio e o amor de Deus a levou para junto do seu filho novamente. E olha o que aconteceu. Joquebede, uma mãe que confiou no Senhor. Quando nós fazemos tudo confiando em Deus, principalmente nas horas difíceis, na hora que você tem que entregar um filho, como aconteceu com ela, por amor ela o faz, e ali ela confiava no Deus Israel, ela conhecia o Deus Israel, o Deus a quem ela confiava plenamente, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Então o povo judeu, mesmo ali naquela terra estranha, diferente, eles não perderam a confiança no seu Deus, o Deus Todo-Poderoso. E ela o confiou. E a gente vê que pela providência de Deus, pela providência divina, pela proteção de Deus, em primeiro ponto, importante a meditação de hoje, Deus colocou no coração da mãe, do pai, colocar o menino no rio, e Deus providenciou para que, naquele momento ali, a filha de Faraó, que decretou a lei, adotasse o menino. Então, vejamos que não há a temer nada nessa vida. Que nos mínimos detalhes, quando você lê o texto bíblico, você percebe. Quando a gente assiste os filmes bíblicos feitos, a gente vê o quanto os roteiristas leem a Bíblia, o quanto eles pegam os detalhes, e aí estão os detalhes que eles usam para fazer as suas narrativas dos filmes. E às vezes nós não prestamos atenção na Bíblia como deveríamos, né? E deveríamos ver aí a providência divina, em primeiro lugar, dando proteção de Deus àquele que seria o libertador do povo de Israel, ao Deus ouvir o clamor do seu povo. Mas veja bem, é claro que Moisés, em tudo que está acontecendo na sua vida, pela providência de Deus,
ele está sendo preparado para a missão. Então veja que nada acontece na vida nossa vida se não tiver um propósito de Deus. Nós aprendemos lá no texto inicial, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E a gente está claramente percebendo isso, todas as coisas, com propósito. Então não tema o que acontece na sua vida hoje, o que está acontecendo, porque Deus tem um plano, um propósito. Basta apenas confiar em Deus, foi o que a mãe fez, e Deus operou aí, dando a proteção para o seu filho. E ele foi preparado para a missão, segundo ponto importante. Quando a gente vai lendo o texto bíblico, por isso é importante de ler a Bíblia. Leio com os olhos da fé, confiança. Olha Êxodo 2:9. Então lhe disse a filha de Faraó, leva este menino e cria-mo, eu te darei teu salário. Ainda ganhou um salário para criar o próprio filho. Então veja como Deus é surpreendente. E a providência de Deus é algo inimaginável. Quando a gente pode imaginar que o próprio filho do faraó, que decretou a lei, a própria filha ia adotar um hebreu ali na sua própria casa. E a mulher tomou o menino e o criou. Então vejam aí o cuidado de Deus. Então Moisés pôde passar a conhecer o verdadeiro Deus em família. Então a importância ali do lar, um lar que busca a Deus, um lar que teme ao Senhor. E o versículo 10 ainda coloca para nós. E quando o menino já era grande, então veja bem, ela teve o período que ela criou o menino, cuidou do menino, orientou o menino a crer no único Deus, porque os egípcios criam muitos deuses, não é? Eram politeístas. E ele aprendeu que o único Deus verdadeiro é monoteísta, é o único Deus. E quando o menino já era grande, ela o trouxe à filha de Faraó, a qual o adotou. Olha que maravilhosa a providência de Deus. O menino que foi decretado a sua morte agora é adotado pelo próprio Faraó que havia decretado a morte de todos os meninos. E vejam aí como Deus age em situações que a gente nem imagina. Usa tudo. Porque na verdade nós somos aqui apenas o centro da história é Deus. As pessoas são personagens que estão aí sendo usados por Deus para a sua providência. E chamou Moisés. Interessante observar que, pela tradição judaica, o nome dado lá na casa não tem na Bíblia, é Joaquim. Então o nome que seria dado a Moisés é Joaquim. Né? Quem dá o nome de Moisés é a filha de Faraó. E ela usa aí a palavra porque foi das águas o tenho tirado. O nome Moisés quer dizer tirado. E é claro que tem aquela mística do rio Nilo, né? Havia uma coisa assim que mexia, né? É o próprio Deus Nilo que está ofertando essa criança a mim, talvez o pensamento da filha de Faraó. E olha aí, né? A partir daí nós começamos a conhecer o Moisés. E Arão e Moisés criaram no temor do Senhor. Isso é muito importante. A preparação de Moisés começa em casa. Então, o que ocorre hoje, a gente vê as crianças totalmente ateias, crianças totalmente longe de Deus, crianças pensando no comer, beber, dormir, crianças materialistas, crianças não têm nada a ver com Deus, divorciadas da fé, porque os pais não cuidam da vida espiritual dos filhos. É fundamental, os especialistas, os psicólogos, os pedagogos, os psiquiatras colocam para nós. A formação de uma criança é até 6, 7 anos, da idade da razão. O que você colocar no coração delas, ele vai ficar para sempre. E é o que aconteceu aí. A preparação de Moisés, ele aprendeu a importância do Deus de Abraão, Isaac e Jacó, das promessas de Deus, da nova Canaã. Ele aprendeu isso, que Abraão seria bênção para o mundo, tudo ali. Ele aprendeu. Então ele aprendeu o temor do Senhor, ou seja, o respeito a Deus, que é o mais importante. E é claro, devemos temer a Deus também com temor, mas não a prioridade é. E ele vai lá, Moisés vai passar 40 anos no Palácio Real. Então veja a providência de Deus, 40 anos no Palácio adotado. Então era importante também a formação que ele tinha no palácio para a missão que ele teria depois de libertar o povo do Egito e conduzi-lo nos 40 anos no deserto. Para ele ter toda a estrutura para aguentar o povo 40 anos no deserto, houve uma preparação de Deus. Então Deus é assim também. É tudo na hora certa, não é na hora que nós queremos. Porque nós estamos preparados, com 40 anos eu não estava preparado ainda para libertar o povo de Israel. Veja que interessante. Era tudo preparação, preparado na casa da mãe, dos pais, Arão e Joquebede, e agora preparados também no palácio. E quando a gente lê Atos 7, 22, que é importante a Bíblia, a própria Bíblia explica a Bíblia, chama-se a interpretação hermenêutica, é o termo para interpretação da Bíblia.
Você encontra tudo dentro da Bíblia, a explicação. Em Atos 7:22, nós encontramos a orientação. Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios. Então era importante ele conhecer tudo aquilo. E ele foi formado intelectualmente. E era poderoso em palavras e ações. Possivelmente ele aprendeu a escrever nesse período. Que seria importante depois para escrever os 5 primeiros livros da Bíblia. Ele aprendeu a escrever que não era comum as pessoas saberem escrever. A tradição era trazida oralmente. Então se passava de pais para filhos oralmente, porque não tinha escrita. Então ele aprendeu a escrever, né? E era poderoso em palavras e ações. Então possivelmente ele se destacou ali no meio dos egípcios, né? Porque era o que a sua mãe achava, ele um garoto bonito, lindo, né? Isso tocou nela. Depois Estevão, no seu sermão lá, antes de ele ser martirizado, em livro de Atos, ele fala que ele tinha a formosura de Deus. Interessante aí a colocação de Estevão. E ali ele teve a preparação espiritual na casa, que é fundamental hoje. O preparo espiritual é tudo na vida do ser humano. Sem preparo espiritual, você não vai sobreviver aos atentados contra a sua fé, contra a sua confiança em Deus. E teve o preparo intelectual. E Moisés estava agora sendo preparado para conduzir os israelitas nos 40 anos no deserto. Eles estavam com 40, mas ainda não estava preparado adequadamente para a missão. Então lembre-se bem, Deus prepara. Como a gente ouve muitos os irmãos pentecostais falar, Deus vai preparar. E aí foi, olha aí, Deus preparou. Então nós vemos a providência divina. O primeiro ponto importante é a proteção para aqueles que são seus, os chamados, os escolhidos de Deus, que somos todos nós, que temos Jesus como Senhor e Salvador. E depois, veja aí a coisa importante, a preparação para a missão. E observamos agora que a providência de Deus, nada acontece por acaso, é tudo plano de Deus. E a gente começa a perceber na vida de Moisés. E quando vamos analisando a nossa vida também, olhem para o museu da nossa vida, pode ver em todos os momentos que aconteceram, tudo providência de Deus, nós não entendíamos. Nós ficávamos sempre, por que eu? Que é comumente se faz. Mas a colocação adequada a gente aprende sempre. Para quê? Para que Deus usou aquilo? Não é? Para quê? Para qual propósito? E a gente vai descobrir isso anos depois, como aconteceu com o próprio Moisés. Agora vejam bem, a providência divina, a gente tem a proteção, ele chamou Moisés já, desde pequeno, já era preparado, já era protegido, foi protegido em tudo, até ir parar no Palácio Real. Da casa de Joquebede e Anão o Palácio Real. Depois, terceiro ponto importante, a impulsividade de Moisés. Então veja bem, 40 anos, era um jovem preparado, tinha conhecimento, destacava em todo lugar, ele era uma pessoa militarmente preparado, porque havia toda a preparação física para ele. Então aí nós percebemos a impulsividade dele. E vamos descobrir isso no versículo 11. Por isso nós estamos estudando hoje Êxodo 2. E aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já homem, então agora é uma outra parte, né? Olha que interessante, o próprio Moisés falando de Moisés na terceira pessoa. Saiu os seus irmãos, porque agora ele usa Moisés porque foi dado a ele pela filha de Faraó o nome, né? O nosso Joaquim, em termos hebraicos. Saiu a seus irmãos e atentou para as suas cargas. Então, ele foi conhecer a realidade dos seus irmãos, porque ele tinha no coração que ele era um hebreu. Os pais deixaram impressos no seu coração que ele era um hebreu, não era um egípcio. E atentou para as suas cargas e viu que o egípcio feria a um hebreu. Possivelmente um daqueles feitores que eram homens super preparados, de corpanzil, para enfrentar realmente a batalha. A um hebreu, homem de seus irmãos. Ele viu aquela realidade, o sofrimento. Ele estava face a face com o sofrimento do seu povo. E ali naquele momento, veja bem, impulsivamente, né, sem pensar, o que ele faz ali? Tomado, olha o que Êxodo 2:12 coloca. E olhou a um e outro lado, ele deu uma olhada, e vendo que não havia ninguém ali, observou ninguém, matou o egípcio e escondeu-o na areia. É claro que ele estava sob a lei dos egípcios, por mais que fosse um príncipe. Então, no filho da filha de Faraó, ele era príncipe. Olha que interessante. Condenado à morte, agora está ali como um príncipe no palácio. Ele tinha as leis. E ele escondeu
o menino, né? Escondeu o corpo. Veja como é a história bíblica. E tornou a sair no dia seguinte, e eis que 2 homens hebreus contendiam. Então agora ele vê a rivalidade entre os próprios hebreus. E disse ao injusto: por que feres a teu próximo? Não sabemos assim, mas ele deve ter refletido sobre a sua vida. Havia nele talvez uma consciência de que ele poderia ser o libertador, queria libertar o povo, porque entre os egípcios, segundo lá Joséfos, falas que eles acreditavam que viria um menino hebreu e iria realmente libertar o povo. Isso os historiadores da época. E ele ali, né, conversa com eles. Por que essa rivalidade? Por que esse tratamento de um para com o outro? Mas em Êxodo 2,14, nós encontramos: o qual disse: quem tem imposto a ti por maioral e juiz sobre nós? Moisés, naquele momento, 40 anos, não era a hora dele assumir a liderança do povo. Deus não tinha preparado ele para aquele momento, 40 anos ali naquela hora, não era. E aí há o questionamento: você vai ser juiz? Quem é você? Vai ser seja príncipe entre os egípcios? Quem é você? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Quer dizer, já matou, você quer matar também? Então temeu Moisés e disse: certamente esse negócio foi descoberto. Então, ele percebeu o ato dele, a impulsividade. Ele foi movido ali pelo seu amor aos hebreus, né? Mas tinha cometido um ato de morte, né? Violência. E olha o que aconteceu. Êxodo 2,15. Ouvindo, pois, Faraó esse caso, o Faraó, é claro, eu acredito que, deduzindo, ele não deve ter gostado muito da filha adotar um egípcio, mas saiu do Nilo e tal, e agora era a oportunidade de eliminar. E ele era destaque, um destaque no meio da corte, né, do palácio. Mas Moisés fugiu diante da face de Faraó. E olha como é a providência de Deus. Tudo aquilo aconteceu, nós chamamos teologicamente de vontade permissiva de Deus. Claro, Deus não aprova que as pessoas ajam dessa forma que Moisés fez. Mas mesmo ali naquela situação, Deus interagiu, Deus conserta as coisas. Ele não aprova os nossos erros, os pecados que fazemos. Mas ele transforma, ele muda, ele usou aquilo. Porque era o tempo de Moisés, 40 anos, deixar o palácio para ser preparado a sua preparação continuaria ainda. E habitou na terra de Midian e assentou-se junto ao poço. Os midianitas eram da descendência de Abraão, veja bem, porque eles eram filhos de Quetura, a segunda mulher de Moisés. Nós lemos lá na Bíblia, em Gênesis, que Moisés teve Sara, a primeira, depois teve Quetura. E os midianitas eram descendentes. E eles tinham aprendido também a adorar a Deus. Porque com Moisés, possivelmente a esposa aprendeu a mesma coisa. E é claro que Faraó agora vai persegui-lo. E a forma, quebra-se tudo ali naquele palácio e tal, porque não era para ele ficar mais ali. Ele sai da zona de conforto, porque era hora dele ir receber mais preparação para assumir o povo, para libertar o povo de Israel. E Faraó estava ali pronto para isso. Olha Êxodo 2,16. E o sacerdote Midian tinha 7 filhas. Então ele vai parar justamente ali naquele lugar, 7 filhas, as quais vieram tirar água, e encher os bebedouros para dar de beber ao rebanho de seu pai. O pai era Jetro, Reuel, são a mesma pessoa, era sacerdote, possivelmente tinha aprendido a servir o Deus de Israel, embora os midianitas também tinham outros deuses, possivelmente, e elas estavam ali. Interessante que ele vai conhecer aquelas filhas, assim como Raquel foi pastora, né? Pastora, olha que exemplo aí o Jacó, né? Conheceu Raquel também num poço. E olha que fascinante. E vai continuando. E ele conhece as filhas de Reuel, de Jetro. Ele vai parar em Midian. E naquele lugar ali Deus estava continuando a sua preparação. Quando nós vemos Êxodo 2,17, vamos aprendendo. Então vieram os pastores e expulsaram-nas dali. Moisés, porém, levantou-se e defendeu-as e deu de beber ao rebanho. Olha que interessante, a mesma coisa Jacó havia feito com Raquel. E ali naquele momento. E o 18. E voltando elas a Reuel, seu pai, ou Jetro, e ele disse: por que hoje tornaste tão depressa? Por que vocês já vão depressa?
Porque normalmente havia aquele conflito e elas tinham que esperar. Né? Elas eram tratadas dessa forma ali na hora de dar água ao rebanho. O versículo 19 de Êxodo 2. E elas disseram, um homem egípcio, porque realmente ele estava vestido como egípcio, né? Ele saiu, nos livrou da mão dos pastores. E também nos tirou água em abundância e deu de beber ao rebanho. O próprio Moisés ali, veja como é a pessoa proativa. Né? A pessoa proativa, ela está preparada para toda e qualquer situação. Ou seja, nós que confiamos em Deus, temos que estar preparados para tudo. A vida dele foi uma preparação. Ele tinha consciência, Deus estava preparando ele. A pessoa é tão importante, a pessoa chega no lugar certo, na hora certa, e as coisas acontecem. E é o que aconteceu aí. Olha Êxodo 2:20. E disse às suas filhas, onde está ele? O próprio sacerdote. Por que deixaste o homem? Chamai-o para que coma pão. E Êxodo 2:21. Imagine, uma casa com 7 filhas. O pai estava pronto para casar as filhas. Imagine 7 filhas. Precisava achar marido para todas elas. Olha aí, era uma hora certinha. E Moisés consentiu morar com ele e ele deu a Moisés sua filha Zípora. Então ali deu a Moisés Zípora. Já temos aí um partido para minha filha. E o casamento se consumou, Moisés casou-se com Zípora. Então veja o cuidado de Deus, né? Ele não era para ter família no palácio. Não teve família no palácio. Era para ter família em Midian, onde se servia a Deus. E ali houve a cerimônia. O próprio pai casou a filha, sacerdote. Êxodo 2:22. A qual deu à luz um filho, a que ele chamou de Gerson. Então, olha que vai formando a família. Então veja como a providência divina. Ele leva-o para o lugar certo, Midian, encontra a esposa e já veio o primeiro filho. E eu acho lindo isso no povo judeu, hebreu, porque eles dão nome aos filhos com significado. Peregrino fui em terra estranha. Peregrino fui em terra estranha. É o próprio nome e é realmente o que aconteceu com ele. E a providência divina usou as consequências do seu pecado para que ele deixasse o Egito, porque não era mais hora de estar ali. Porque às vezes ele não entende. Ele é tirado um emprego, tirado de uma situação, sai de uma cidade, vai para um outro lugar, porque Deus tem um propósito, um plano. Basta apenas confiar no que aconteceu com Moisés e transformá-lo em um servo humilde dependente de Deus. Porque na verdade Deus estava preparando para conduzir aquele povo de Israel que saía do Egito, aquele povo que precisava de alguém realmente super preparado. E é claro que ali em Midian, ele teve uma escola, 40 anos. Em Midian ele aprendeu a ouvir Deus, ele foi pastor no deserto, ele foi tirado daquela quebrando os laços com o palácio, aquele burburinho tal, e ele aprendeu a ser manso e humilde. A Bíblia destaca, né? Nunca houve gente tão humilde quanto Moisés, manso e humilde, porque olha para conduzir o povo, e ele foi preparado para isso pela providência divina. Mas, em último lugar, nós temos o Moisés agora, o peregrino Moisés. Então a gente viu a providência divina, a proteção de Deus para que ele fosse o libertador, a preparação dele, e mesmo na impulsividade, diante da vontade, Deus permitiu aquela situação porque ele tinha um plano, um propósito. Tirá-lo do palácio e levá-lo para Midian. Então agora ele se torna um peregrino, o peregrino Moisés. E é claro que Êxodo 2:21 vai trazer para nós. E Moisés consentiu morar com aquele homem e ele deu a Moisés sua filha Zípora. O 22, Êxodo 2. O qual deu à luz um filho, a quem ele chamou Gerson, porque disse peregrino fui em terra estranha. Então o peregrino, agora é peregrino. Porque agora ele está, como somos nessa vida também. Estamos de passagem. E Deus vai nos levando, com os propósitos dele, os lugares certos, as situações certas para o nosso viver. O 23, 2. E aconteceu de muitos dias que, morrendo o rei do Egito, os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão e clamaram, e o clamor subiu a Deus por causa de sua servidão. E o 24. E ouviu Deus o seu gemido. Olha que interessante. E lembrou-se Deus da sua aliança com Abraão, com Isaac e com Jacó. Era a hora certa. É a hora certa de Deus agir. Ele havia preparado aquele que iria libertar o povo, o Moisés. E aí, o 25. E viu Deus os filhos de Israel e atentou Deus para a sua condição. Então é importante que a gente tome consciência. Deus sabe de tudo. Ele conhece tudo.
as necessidades carentes. O que ele quer de nós é dependência, confiança. E é o que aconteceu quando vimos Moisés. Confiar na providência de Deus. Quanto mais nós conhecemos a providência de Deus, e hoje a gente está estudando Moisés, mas há outros personagens bíblicos que têm a ideia colocada, mais a nossa segurança a temos. E Moisés foi peregrinar em Midian, e o povo continuava a sofrer. Porque não era a hora certa. Continuavam escravos do Egito. E Israel sofreu toda aquela maldade egípcia. E agora sim, o libertador estava pronto, preparado. Foi preparado na casa dos pais, no palácio, em Midian. E agora ele foi chamado numa sarça ardente. Ali, no deserto, sozinho, Deus o chamou para libertar o povo. E a gente lê isso em Êxodo 3, agora capítulo 1. Veja lá. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote Midian, e levou o rebanho atrás do deserto. E chegou ao monte de Deus, a Horebe. Se você for Israel, não deixe de ir a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor, foi ali naquele lugar, e uma chama de fogo no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Era o momento adequado para ele fazer a missão. Agora ele estava com 80 anos. Olha que interessante, 80. Ele achou que ele estava preparado com 40. Foi impulsivo. Não, agora é 80. Agora você está preparado. Agora aprendeu a ser humilde, a ser manso. Então chega a hora que a gente tem estrutura para tudo. E agora eis que o clamor do filho de Israel é vindo a mim. E também tenho visto a opressão que os egípcios os oprimem. Eu estou observando, eu estou acompanhando. Veja bem, Deus está acompanhando tudo. Você não tema as pessoas fazem maldades em relação a você, a nós. Não tema, Deus está acompanhando tudo. E a horrível coisa que irmão Deus vive é um texto bíblico que me chama muita atenção. E ai daqueles que agem contra os servos de Deus. Isso as pessoas não têm consciência da gravidade. Ai daqueles que agem, elas são servos de Deus. Eu lembro de Saul, o rei Saul, Davi tem o plano de matá-lo, mas não o fez, porque era ungido de Deus. O respeito que ele tinha, mesmo Saul com práticas nocivas. Êxodo 3,10, vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, agora com 80, para que tires o meu povo. Então, a idade para Deus não tem importância nenhuma. É o tempo de Deus. E ele capacita o seu servo com 80 anos para desempenhar a missão. A hora é a hora de Deus. Os filhos do Egito. E, é claro, ao embate de Moisés e Faraó, Faraó não permite, Deus não permite essa realidade, ele não permite o agir, mas isso tudo, o coração dele estava duro, agido por Deus, porque era propósito. Porque era uma preparação para mostrar o poder de Deus aos egípcios, mas muito mais ao povo de Israel que estava ali 400 anos no Egito. E é claro que Deus vai usar as pragas, porque o faraó era visto como filho do Deus Ra, o Deus solar do Egito, o maior de todos, ele era um Deus. Então, e a relutância em libertar o povo, pois ele não conhecia o verdadeiro Deus, eles se achavam Deus, o Deus dos hebreus, e ele passou ali a conhecer. E é claro, as 10 pragas vieram realmente para mostrar aquele povo, porque o povo estava peregrinando, Moisés era um peregrino, e nós somos peregrinos nessa terra. E aí veio, a primeira praga tornou as águas do Egito em sangue. O Nilo, que era um deus adorado por eles, essa praga atingiu diretamente o deus egípcio Rapi, responsável pelas inundações do rio Nilo. Depois veio a segunda praga, infestação de rãs. Eles tinham uma conexão muito forte com os deuses Rapi e Hecate, que ajudavam as mulheres no parto. Foi quebrando todos os deuses egípcios, a terceira praga. Veio o piolho, e os piolhos saíram da terra que era considerada sagrada do Egito. A terra era um verdadeiro politeísmo. Deus mostrou ser maior que o solo sagrado. Depois veio a quarta praga, as moscas empestearam todo o Egito. E a mais uma rodada de negociações, o faraó não deixou, mas o coração da água continuou duro. Quinta praga, peste dos animais. O gado foi dizimado dos egípcios. Aquele destrono de divindade egípcia, Amon, responsável por proteger o rebanho dos egípcios. A sexta praga, úlceras, atinge os egípcios. E no idioma hebraico descreve essas úlceras como erupções inflamadas, que se abriam e assim escorria pus pela pele. Então veja bem a ação, horrível coisa é agir contra os servos de Deus. Cuidado você aí que começa a perseguir crente, perseguir cristão. Sétima praga, chuva de saraivada. Devastou a vegetação, as colheitas e a cevada e matou os animais do Egito. E também a oitava praga, gafanhotos. Veio e consumiu toda a vegetação, acabou economicamente
com a vida dos egípcios, mostrando a superioridade dos deuses Ísis e Serafes que protegiam o Egito contra os gafanhotos. E é claro, nona, trevas espessas cobriam o Egito. 3 dias sem luz. O golpe direto ao deus Ra, o deus solar, consequentemente pai de todos os faraós. Então vejam como é a ação de Deus no momento certo e a pior das pragas, que é a 10ª praga, e aí Deus institui a Páscoa em relação ao povo egípcio. Deus manda pintar com o sangue do cordeiro sobre os umbrais das portas, nas aberturas das tendas, e passa o cordeiro de Javé, matando todos os primogênitos dos filhos egípcios e poupando todas as casas dos hebreus. E aí nós temos o cordeiro, o sangue do cordeiro, salvou os primogênitos egípcios, mas a Faraó não. Faraó perdeu o seu filho. Então, observe bem a ação de Deus. E aí nós percebemos o peregrino Moisés já experimentando o momento que ele já está assumindo a liderança do povo. E é claro, as pragas realmente mostraram quem é o verdadeiro Deus, né? E criou. O povo de Israel passou a ver quem era o poder de Deus, a conhecer o poder de Deus, porque estavam 400 anos, não tinham experimentado o que seus pais haviam experimentado. E é claro que a caminho da liberdade. Então veja a providência de Deus. Protege o escolhido, ele prepara, o escolhido pisou na bola aí, deu uma escorregada, mas Deus trabalha e transforma, e o peregrino Moisés. E agora o que acontece? Vence o Mar Vermelho, concluindo, vence o Mar Vermelho, abre o Mar Vermelho, mostrando o poder de Deus, e agora concluindo. A providência divina é do mesmo Deus dos hebreus há milênios, é a mesma providência que está conosco hoje. É o mesmo Deus que cuida de nós. Olha bem, Deus foi maravilhoso quando o povo estava já no deserto agora. Havia o tabernáculo de Deus, onde Deus se manifestava. E Jesus é esse tabernáculo que se fala no Êxodo. Deus podia ser encontrado no tabernáculo. Era ali aquele momento de adoração a Deus. E é claro que agora, o nosso tabernáculo, aquele que Deus providenciou, o nosso libertador, como Moisés libertou o povo de Israel do Egito, Deus mandou o seu Filho para nos libertar também. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E é claro, Cristo continua vindo ao encontro para libertar o homem dos pecados, e é a resposta para que o homem tenha um encontro com Deus. E o caminho aberto é Jesus Cristo. E a gente pode ver realmente que através dele, não se preocupe com o futuro. Deus está conduzindo o futuro, como foi com Moisés. Não se preocupe com os problemas que vêm, as dificuldades. Em tudo Deus está agindo, em tudo Deus está operando. A sua providência está operando, como operou na vida de Moisés. E para nós também, a providência maior. Ele mandou o maior libertador de todos os nossos pecados, nos preparando para a eternidade com Deus. O único caminho para a vida eterna é Jesus Cristo. A exemplo de Moisés, salvou o povo do Egito, nos está salvando desse Egito que vivemos nos tempos presentes difíceis, e nós sabemos que ele está a chegar. E maravilhoso saber que todos os sinais bíblicos comprovam que Jesus está às portas, e ele vai nos tirar da escravidão do pecado, desse mundo perverso que vivemos, da situação injusta, e vai nos levar para a vida eterna, a fim de desfrutarmos da glória do Senhor. Que Deus abençoe. Amém. Vamos orar, encerrando a Escola Dominical, antes de cantarmos o hino. Como é bom, Pai, agradecer-te pela providência divina. Libertou o povo de Israel do Egito, preparou Moisés, o capacitou, e ele os tirou, e eles foram libertos da escravidão do Egito. E nos alegramos porque em Cristo nós somos libertos da escravidão do pecado, da miséria, do sofrimento, e em Cristo, o nosso libertador, vamos ter a vida eterna contigo. Gratos porque Jesus já habita em nós, e Ele é o nosso Salvador e Senhor, e vamos estar na eternidade. E estamos esperando, aguardando a sua vinda. Volta, Senhor, logo, para morarmos na Canaã celestial com o Senhor. Agradecemos ao Pai porque o Senhor tem operado em tudo, ouvido as nossas orações. Na semana anterior oramos pela jornada de oração da Igreja Presbiteriana Batista do Palmital, o Senhor operou ali. E as mulheres que oram
receberam graça, receberam poder, e elas essa semana expressaram umas às outras. A Adriana recebeu graça do Senhor, o Senhor operou na vida dela, a efetivou o Senhor profissionalmente, e também a Francisca, Senhor, o Senhor fez maravilhas na vida delas. Gratos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Ficaremos horas aqui agradecendo, porque é muito mais graça que o Senhor tem nos dado, tem nos fortalecido. Mas continuamos, ó Pai, a interceder. Ó Pai querido, cuida das mulheres que oram, que farão seu encontro no dia 26 de outubro, em que a mulher que ora, Leonice, estará a falar. Guarda, Senhor, a Ivani Duarte Camargo, precisando da sua ação, do seu poder a cuidar dela. Guarda a Ivani também nas suas sessões de rádio, terapia, Senhor, começou a fazê-las na semana que passou. Seja, ó Pai, com as cidades do Alto Vale, Senhor, cuidando delas, avivando-as. Guarda, Senhor, o nosso irmão Flávio Nunes dos Santos, que está a começar a radioterapia, Senhor, acompanha o processo, cura aquele teu servo, abençoe todo o tratamento. Guarda também de uma maneira toda especial a Valéria Vieira, Senhor, de Abreu, que está no seu tratamento com leucemia. Seja operar, Senhor, a exemplo dela, todas as pessoas que estão a passar com situações similares. Guarda, Senhor, o Bruno, filho da Luciole também, a mulher que ora, que precisa da tua graça, do teu poder. Que eu estou operando também ao cunhado Luiz Augusto, da mulher que ora, Janete Mendes. Guarda, Senhor, o Hélio Gardenal ali, precisando da tua graça, do teu poder. Cuida de Carmo, dá sabedoria para ela cuidar do seu esposo nesse momento. Guarda o Elton na sua recuperação visual, Senhor, atende. Guarda, Senhor, também a Juliana Amatos, que precisa da tua graça, do teu poder. O Renato Milan, o Edson, esposo da mulher que ora, Paula Taroba. Guarda, Senhor, a Shirley também, todos precisando de ação tua nos tratamentos que eles estão passando, o Alexandre, o Paulinho, a Marianina, Senhor. E seja, ó Pai, também com a Tânia lá na Itália, precisando da tua graça, do tratamento. Agradecemos por Dal estar melhor, estar em ação. Seja com a Sandra Citroni, Senhor, precisando de ti. Acompanhe todo esse tratamento, fortaleça espiritualmente. E seja, ó Pai, também acompanhando o Gabriel Borges, que vai passar 2 anos ali na França estudando. Agradecemos ao Pai porque o Senhor deu a ele a oportunidade. Cuida dele, guarda, o proteja e o abençoe em todo esse processo, Senhor. E seja, ó Pai, acompanhando de uma forma toda especial o nosso país, as queimadas que estão acontecendo, e seja providenciando recursos para que isso não ocorra, e se há alguma ação não correta, que o Senhor esteja operar para que isso tudo seja cessado. Guarda, Senhor, a esse país, amamos o Brasil, aviva o Brasil, cuida do país, dá ao país o temor de Deus, a confiança, e confiamos, guarda os missionários que estão aqui, os missionários do estrangeiro. Cuida, Senhor, de todos que precisam da tua graça, do teu poder. Nos abençoe e fala ao nosso coração. E todos aqueles que estão agora a participar com as suas necessidades, carências, eu não as conheço, elas não estão aqui colocadas, mas o Senhor conhece. E seja operar maravilhas na vida de cada um. E agradecemos por esse momento, nos abençoe e oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe e vamos confiar na providência divina. E agora vamos cantar ao Senhor. Peregrinando por sobre os montes, em pelos vales, sempre na luz. Isso promete, não quer deixar-me, desde o rosto,
queremos ser